Shalom Uvrachá. Nossa Parashá nos conta que nosso primeiro patriarca, Avraham Avinu, ele abriu uma tenda no meio do deserto, mas a tenda era tão grande, que para você chegar de um lado para o outro era um grande esforço, tinha que andar um quarteirão inteiro. Então ele abriu uma porta em cada lado da tenda, mas para esperar os hóspedes, para dar a honra, para convidar eles, ele já olhava de longe, ele via as pessoas se aproximando, ele via de qual lado era, e ele já se posicionava no lado onde as pessoas chegariam. Aquele dia, Avraham Avinu estava no terceiro dia do Brit Milá. Ele teve uma revelação divina. E nessa hora ele vê os três hóspedes, os três árabes de Zurash, eram três árabes chegando. Aí, pergunta, ele está conversando com Hashem, conversando com Deus. Ele vê os três hóspedes, ele deixa para a conversa no meio e fala, olha, agora eu tenho que trabalhar. Desculpa, o bate-papo estava bom, mas agora eu trabalho. Ele corre para receber os hóspedes. Então, primeira pergunta, assim, como pode ser que ele deixa ele abre mão da revelação divina, tipo, ele estava conversando com Hashem, conversando com Deus, e ele para receber os hóspedes. Dizem nossos sábios, isso é uma coisa muito, muito importante, que a Ikaramaise, o principal é a ação. Ou seja, o principal, quando a gente fala sobre religião judaica, a religião verdadeira, diferente das idolatrias maquiadas, diferente das religiões inventadas, mesmo não sendo idolatrias, o que tem em comum em todas as outras religiões é que o principal é o que você sente, não é o que você faz. Você tem que acreditar, você tem que sentir. Se você fez ou não fez, está interessando menos, tem uma importância menor. Aqui no judaísmo, o principal é o que você faz, não o que você sente. Você pode não sentir nada. Então Avraham Avinu estava tendo a maior revelação divina possível e imaginável, a maior que ele teve até o momento, porque ele já tinha feito o Brit Milá, então ele já tinha chegado num nível que a revelação divina para ele já estava maior. Imagina o que ele estava sentindo naquela hora. Ele abriu mão disso na hora para fazer uma ação, receber os hóspedes, e como diz Rashi, o nível dos hóspedes não é que chegou lá o rei, o príncipe e a princesa, o rei, a rainha, o príncipe e a princesa. Chegaram lá três árabes, quer dizer, as pessoas que viajavam, caravanas que viajavam de lugar para lugar, não era uma coisa especial. E isso, a Torá nos conta essa história para mostrar para gente aprender daqui uma lição, o ensinamento básico no judaísmo. Você tem amor a Hashem, você tem que sentir, na hora que você está rezando, é um momento love com Hashem, na hora que você está conversando com Deus, é um momento love, é um momento, mas aí você tem que fazer uma coisa que é uma ação. Então, na Torá, o importante, a gente está no mundo da ação. O importante é a ação. O importante é fazer, não é sentir. Então é melhor fazer sem sentir do que sentir sem fazer. Porque sentir sem fazer você não fez nada. Você está no mundo errado. Se você só está sentindo e não está fazendo, você está no mundo errado. E a pessoa que está no mundo errado tem que fazer um seguro de vida, porque daqui a pouco ele vai para o mundo certo. Se ele está muito tempo no mundo errado, é capaz que lá de cima ficam com dó dele e coloca ele no mundo certo. Mas, desculpa a piadinha, mas já que a gente está contando uma piadinha,
tinha lá em Israel uma pessoa que falaram para ele, uma história que eu ouvi isso de um rabino lá. Falaram para ele: coloca tefilim no seu braço, coloca tefilim na sua cabeça, vai ser bom. Ele falou: não, eu sou judeu no coração. Falaram para ele: coloca a mezuzá na sua porta, sou judeu no coração. Falaram para ele: olha, come kasher, vai ser bom para sua barriga. Ele falou: não, sou judeu no coração. Falaram para ele: olha, Shabbat, não vai de carro para a sinagoga, vai a pé para a sinagoga, vai ser bom para os seus pés. Ele falou: não, sou judeu de coração. Quer dizer, cada mandamento divino está relacionado a uma parte do corpo. Ele falou: não faço nada, porque eu sou judeu de coração. Aí no fim ele teve um infarto, o coração não aguentou, tanta coisa para o coração não aguentou. Então me contou essa história do rabino em Israel 40 anos atrás. Não estou tão jovem assim. Ontem estava fazendo as contas. De vez em quando a gente cai na real. A alma sempre continua jovem, né? A alma sempre continua com 20 anos de idade. Mas de vez em quando a gente cai na real que o tempo passou. Mas as histórias mais interessantes a gente sempre se lembra. Me lembro dele me contando isso. Então, voltando para o nosso assunto aqui. O principal, a gente está no mundo da ação. Você quer ter um milagre? Então você tem que fazer alguma coisa. Fazer mesmo sem sentir. Você reza, você não está sentindo que Deus existe, mas você está rezando. Então você está falando a reza, você está fazendo uma ação. Então você tem direito ao milagre. Ou seja, você quer trazer alguma coisa do mundo superior para o mundo de baixo, você tem que fazer uma ação. Moshe Rabbeinu, quando tinha que fazer as 10 pragas do Egito, Hashem falou para ele: dá uma cajadada no rio, o rio vai virar sangue. Faça alguma ação. Não tem como trazer o milagre lá de cima, a coisa sobrenatural aqui para esse mundo aqui embaixo, sem fazer uma ação. Porque esse é o mundo da ação, não é o mundo do sentimento. Moshe Rabbeinu falou: não posso dar essa cajadada, porque esse rio me salvou a vida. Quando eu era pequenininho, minha mãe me colocou numa cestinha. Hashem falou para ele: então não tem como abrir mão dessa cajadada, alguém tem que dar uma cajadada. Hashem falou para ele: então fala para o seu irmão, para Aaron, para ele dar a cajadada, mas alguém tem que fazer a ação. Se não tem a ação, a coisa não acontece. Então, no nosso caso, é exatamente isso. Avraham Avinu, ele teve uma revelação divina. Ele estava sentindo, ele estava curtindo, ele estava usufruindo da revelação divina. Chega a hora de fazer a ação. O que é mais importante? Sentir ou fazer? Aqui nesse mundo da ação, o mais importante é fazer. Então ele abriu mão da revelação divina que estava acontecendo para ele e foi receber os hóspedes. E isso a Torá elogia o comportamento de Abraão, como aprendemos anteriormente, Ma'aseh Avot Siman Labanim. O que os nossos patriarcas fizeram, isso é um sinal para nós. E é um sinal para o nosso comportamento também. O principal é fazer. E a gente vai ver o que ele fez. Em primeiro lugar, ele convida os hóspedes. Ele fala para eles: olha, eu vou trazer para vocês água. Vocês lavem os pés. E depois vocês sentem aqui embaixo da árvore. E daqui a gente aprende que não adianta falar: por que o outro não faz? Por que o outro não faz? Por que o outro não faz? Tem gente que coloca todo mundo no inferno. Fala: eu faço, mas o outro não faz. Avraham Avinu não, ao contrário. Ele falou: eu vou trazer para você a água para você lavar os seus pés. Qual era o motivo que ele tinha que lavar os pés? Não era o motivo de higiene, porque se fosse assim, Avraham Avinu não se preocuparia. Cada pessoa, tem gente que toma banho 3 vezes por dia, tem gente que toma banho na sexta-feira. Quer dizer, para Abraão, o problema dele não era um problema de higiene. O problema era que aquele nível de pessoas, aqueles viajantes daquele nível de pessoas, costumavam
rezar para o pó que grudava nos pés deles. Eles achavam que o pó que grudava nos pés deles era divindade, era manifestação divina. Ou seja, a gente está falando aqui, o Rashi diz que eles eram árabes e era antes do Ismael dar origem aos ismaelitas. Então a gente vê assim que o Ismael diz a Gemara que eles se misturaram com os persas. Todo mundo sempre, durante toda a história, eles falaram, olha, todos os árabes são descendentes do Ismael, mas não é certo isso. Diz a Gemara explicitamente o Tosfot em Avodah Zarah, Ismael se misturou com os persas. Ismael é o Irã. Uma parte do Irã são aqueles ismaelim. A Pérsia antiga é Paras Madaia, Irã e norte do Iraque. Mas esses árabes que estão em volta de Israel, eles não são, eles já existem desde aquela época, vamos dizer assim, desde antes do Ismael. E eles, na religião deles, eles achavam que o pó que estava grudado no pé deles, isso é manifestação divina, eles rezavam para aquilo. Então Avraham Avinu, a primeira coisa que falava para eles, olha, vocês vão ter que escolher entre a idolatria e a comida e a bebida que eu vou dar para vocês. Eu sei que vocês estão agora andando no deserto há muito tempo, vocês estão morrendo de fome, estão morrendo de sede, mas não tem como comer o bolo e ele continuar inteiro. Alguma coisa vocês vão ter que abrir mão aqui. Então, na minha tenda não dá para entrar com idolatria. Só que ele não fala isso de uma maneira assim, vocês são idólatras, vocês vão queimar do inferno, vocês isso, vocês aquilo, e eu não sou idólatra, eu vou para o céu, você é um idólatra, você vai para o inferno. Ele não fala dessa maneira. Olha como ele faz. O jeito mais delicado possível. Ele fala, olha, eu vou trazer para vocês água e vocês lavem os pés e depois vocês sentam aqui embaixo da árvore. Quer dizer, ele é como o Chabad, leva um tefilim. A gente, quando estava na Yeshiva em Chabad, toda sexta-feira, todas as yeshivot, os meninos das yeshivot, eles iam para a piscina, assim, iam para o mar, para a praia. A gente da yeshiva do Chabad, a gente ia para Tel Aviv, para a estação central, rodoviária central, colocar tefilim nas pessoas que passavam lá e ensinar eles a colocarem tefilim. Ou seja, Avraham Avinu, ele nos ensina, você não pode cobrar do outro, você tem que ajudar o outro. Quando alguém te pergunta onde está tal coisa, você não tem que falar, você está em casa, seu marido, sua esposa, se pergunta onde está meu telefone, você não tem que falar não sei, você tem que falar, eu vou te ajudar a procurar. Aqui, isso é o que Avraham Avinu nos ensina. Ele fala, vou trazer para vocês a água, aí vocês lavam os pés e sentam embaixo da árvore. Então o que ele está dizendo? Olha, não se preocupa, eu trago a água, essa é a parte mais difícil. A parte mais difícil é a água. Onde vocês vão encontrar água no deserto? É claro que vocês nunca iriam lavar os pés para não gastar a água no meio do deserto, então a água deixa que eu trago para vocês. A parte cara da história eu faço, eu te trago a água e olha a árvore esperando lá, o restaurante com a mesa posta, na sombrinha, é só você lavar o pé, você já tem direito a sentar lá embaixo da árvore. É uma sedução muito grande. Ele tinha que escolher entre a idolatria, que eles rezavam para o pó que estava nos pés, e o restaurante 5 estrelas esperando eles. E ainda não iriam ter despesa nenhuma, ainda a água o próprio Avraham trouxe para eles. Então eles se sentiam acolhidos. Aí eles estavam dispostos a abrir mão da idolatria, do pó que estava grudado nos pés, que eles rezavam para aquilo. Então isso mostra para a gente, ensina a gente, quando você quer aproximar alguém de Hashem, você não pode aproximar a pessoa por meio de atacar ela. Você tem que acolher a pessoa e ajudar ela a encontrar o caminho certo. Ajudar ela
a se aproximar de Hashem. E isso começa dentro de casa. E esse é o ponto principal. Da esposa para o marido, do marido para a esposa, dos dois para as crianças. Você não pode falar para o seu filho ou para a sua filha: olha, você tem que isso, você tem que aquilo. Aprende de Abraão. Faz a parte difícil você e já mostra para a criança o lucro que ele vai ter depois de fazer a parte fácil. Ou seja, Abraão, o que ele falou para essas pessoas do deserto? Ele falou para eles: olha, o que tem de mais caro aqui é a água. Então, olha, a água eu estou dando para vocês. E se vocês lavarem os pés, está lá a mesa embaixo da árvore com tudo de bom. Vocês têm lá um restaurante de 5 estrelas grátis no meio do deserto esperando por vocês. Então, assim se faz o trabalho divino. Você quer aproximar alguém, você quer aproximar, se é o marido que quer aproximar a esposa que quer aproximar o marido, os dois querem aproximar as crianças do trabalho divino, tem que ser feito nessa equação, nessa fórmula. Você tem que, a parte difícil você fazer, dar de presente para o outro, já a parte difícil pronta, entrega, já a parte difícil você já dá para ele pronta. Mostra para ele já o lucro que ele vai ter depois de ter feito a parte fácil, como Abraão, que falou para eles: eu trago a água, depois que vocês lavarem os pés, olha, tem lá a árvore, a sombra para você sentar embaixo da sombra, comer, beber, tudo do bom e do melhor de graça. E só a parte fácil você fala: olha, agora que eu já te fiz a parte difícil e a parte boa está te esperando, só falta você fazer a parte fácil. Assim tem que ser. Cada um de acordo com o que ele com a realidade dele, tem que ver qual que é a parte difícil da realidade dele, qual que é a parte fácil e qual é a parte gostosa, a recompensa, que a gente ganha fazendo isso. Você não trabalha de graça, você não vai querer que o seu filho trabalhe de graça também. Então, se você pede para ele rezar, se você pede para ele estudar a Torá, tem que dar alguma coisa para ele. Então, Abraão, ele fazia assim, ele nos ensinou isso. Ele faz a parte difícil, pede para o outro fazer a parte fácil e dá como pagamento por ter feito a parte fácil, paraíso 5 estrelas. Então vamos em frente, analisando o assunto dos pés. A idolatria explorou muito isso também, o negócio de lava-pés já virou idolatria, e não sei, entre os cristãos com certeza que sim. Os cristãos libaneses tem igreja do lava-pés, exploraram isso, eles já esqueceram qual que era o motivo disso, exploraram isso, viveram em outra época que já não tinha mais essa idolatria e exploraram isso. Quer dizer assim, se tivesse esse problema hoje, cada um de nós deveria construir na porta de casa, como tem antes da entrada da piscina, tem um lugar que tem água, tipo a pessoa pisa, lava os pés antes de entrar na piscina. Se tivesse esse problema hoje, na porta da casa de cada um de nós deveria ter uma coisa dessas. Tipo, a pessoa não poderia entrar em casa se não tirasse o sapato, a meia e passasse os pés dentro da água. Mas isso era uma idolatria que existia na época de Abraão, 3.800 anos atrás. Não existia na época do cristianismo, nem em outras épocas. Então eles pegaram isso da Torá, fizeram disso idolatria. Aí eles pegaram uma idolatria que já não existia mais e fizeram disso uma idolatria nova. Então, mas voltando para o assunto então de lavar os pés, qual que é esse assunto na Torá mesmo? Agora vamos para a Kabbalah. Amigos da ONG, pergunte ao Rabino. É a pergunta da nossa querida aluna Renata, que ela mora no Rio das Ostras. É um lugar que deve ser muito bonito.
estado do Rio de Janeiro. Deve ser muito bonito. E a Renata pergunta sobre Netilat Yadayim. Diz o Shulchan Aruch que quando a gente vai dormir, a nossa alma sobe. A gente tem um momento love com Hashem. Tipo, a criança chega em casa, chega da escola, conta para a mãe tudo que ela fez o dia inteiro. E a mãe está lá feliz, ouvindo cada detalhe. Então a gente chega, quando a gente vai dormir, diz o Zohar, é um momento love com Hashem. A gente sobe lá em cima, nós somos a alma, a gente deixa o corpo aqui embaixo, a gente sobe lá em cima e conta para Hashem tudo que a gente fez o dia inteiro. Nós somos as crianças de Hashem, nós vamos contar para ele tudo que a gente fez o dia inteiro aqui na escola aqui embaixo, vamos dizer assim. E nesse meio tempo, sendo que na hora que a alma sai do corpo, o corpo sem alma é uma pessoa morta. Então a alma não deixa o corpo totalmente, ela deixa ele parcialmente. Nossos sábios, eles dão como exemplo para o raciocínio da coisa, que o sono é 1/60 da morte. É um exemplo para a gente tentar entender como funciona. Quer dizer, a pessoa não morre totalmente, mas ele está 1/60 da morte, é morto. Então, quando um judeu, uma judia falece, a alma sai do corpo e entra no corpo que a gente chama de Ruach Tumah, o espírito impuro. É uma manifestação espiritual aonde tinha santidade, sendo que a gente nos escolheu dentre todos os povos. E o que quer dizer nos escolheu? Quando você faz um concurso de beleza, você coloca lá uma mulher e 10 macacas, aí não tem como fazer um concurso desses, um concurso Miss Universo. Está lá a mulher e 10 macacas, aí todo mundo vai falar, não está na mesma categoria, tem que fazer a categoria das mulheres, colocar lá 10 mulheres, e a categoria das macacas, colocar lá 10 macacas. E aí você vai escolher na categoria das mulheres a mulher mais bonita, na categoria das macacas a macaca mais bonita. Então o que quer dizer que Hashem nos escolheu? Se Hashem está cobrando da nossa alma, de nós, 613 mandamentos divinos. Então a nossa alma não tem como concorrer com as almas dos outros povos, porque a gente está em outra categoria. Dos outros povos é cobrado só 7 mandamentos. Nesses países que tem mistura, a gente não sabe quem é quem. A pessoa que não é judeu pode ser que ele seja. Então a gente fala, cola poresh, miruba peresh. Todo aquele, regra da Gemara, todo aquele que se separa de um grupo, a gente olha para ele como se ele fizesse parte da maioria das pessoas desse grupo. Ou seja, a gente fala, a maioria dos brasileiros não são judeus. 30% tem uma origem judaica, 70% não. Então a gente fala, tá bom, então qualquer brasileiro que não tinha essa tradição da família dele de rezar numa sinagoga, então a gente fala que ele não é judeu. Mas isso em relação a se precisar fazer uma conversão, então faz uma conversão, porque a gente olha pela maioria. Mas na realidade a pessoa ele sente a alma que ele tem, a pessoa se atrai pelo judaísmo, a pessoa começa a cumprir os mandamentos divinos, é uma atração de alma. Então a gente não vai entrar nesses detalhes. Mas vamos analisar um detalhe. O povo de Israel, há 3.300 anos atrás, quando Hashem nos deu a Torá, não tinha nenhuma mistura com nenhum povo do mundo. E todas as pessoas que iriam se converter ao judaísmo, as almas deles já estavam lá no Monte Sinai para receber a Torá. Tudo estava bem claro. Então, a escolha que falar que a gente é povo escolhido por causa das almas, que Hashem escolheu as nossas almas,
não tem como dizer isso. Por quê? Porque tem uma diferença. Hashem pede para a gente cumprir 613 mandamentos. Quer dizer que a nossa alma está numa categoria que tem mais capacidade do que a alma de alguém que é cobrado dele somente 7 mandamentos. É como uma criança pequena. Você não pode cobrar da criança pequena o que você cobra da criança grande. Então isso mostra o fato de você cobrar mais da criança grande, mostra que a criança grande é maior. E o fato de você cobrar menos da criança pequena está mostrando que a criança pequena é menor. Então não tem como fazer um concurso e colocar os dois juntos, porque não é a mesma categoria. Então isso que nós somos o povo escolhido não tem a ver com as nossas almas. Se não tem a ver com as nossas almas e a pessoa é corpo e alma, se não tem a ver com a alma, então o que Hashem escolheu foi o nosso corpo. E nesse caso a gente pode concorrer, porque ao contrário, se coloca o corpo de um judeu, o corpo de uma judia do lado do corpo de alguém que não é judeu, não é judia, os corpos são iguais. Então, no caso desses, eles estão na mesma categoria. Então, dá para Hashem escolher entre um corpo e o outro. Aí, o que quer dizer, então, que Hashem nos escolheu, que nós somos o povo escolhido, que Hashem nos escolheu, isso é relativo aos nossos corpos. E aí, diz o Zohar que a diferença vai ser assim, que antes da entrega da Torá, quando você cumpriu o mandamento divino, você não trazia santidade para o seu corpo. Depois da entrega da Torá, quando nos tornamos o povo escolhido, a partir daquele instante, quando a gente cumpre o mandamento divino, nós trazemos santidade para o nosso corpo material. E isso não acontece com outros povos. E no caso do povo que tem mistura, aí já cada caso é um caso, mas vamos dizer de uma maneira bem genérica. Hoje ainda tem 10 tribos perdidas, a gente não sabe quem são os descendentes deles, quer dizer, hoje o mundo está muito misturado. Por isso diz o profeta, a gente vê essas profecias que falam sobre o Bet HaMikdash, Yechezkel, Zechariah, falam sobre a Geulah. Então tem a profecia do Gog e Magog, que eu não me lembro se é Zechariah ou Yechezkel, agora não estou com o livro aqui. Mas eu me lembro explicitamente, a gente leu essa Haftarah agora em Sukkot, e ele diz que os povos do mundo vão trazer para o Mashiach os judeus que estão misturados entre eles. Então, quer dizer, tem muita mistura, então a gente vai falar agora sobre o lado genérico da coisa. Depois disso, cada caso é um caso, mas o lado genérico é que Hashem escolheu o nosso povo. Essa escolha é uma escolha de corpos. Então, a partir desse instante, no que consiste essa escolha, que na hora que a gente cumpre o mandamento divino, nós trazemos santidade para o nosso corpo. Por causa que tem essa santidade, imagina o guarda da guarita, ele deixou a guarita aberta, terminou o trabalho e foi embora para casa dele, e a guarita está aberta, tem lá para deixar dentro da guarita. Ele está tranquilo, ele não precisa trancar a porta da guarita, porque no outro dia de manhã, na hora que ele volta, ninguém pegou o pano de chão. O pano de chão continua lá, ninguém roubou. Agora o dono da casa, quando sai, vai passar as férias, agora estamos nos aproximando das férias. Oi, vem. Estamos... Ai, Hashem. Então tem que levar os livros para as férias, não se esqueçam. Mesmo que hoje pela internet dá para baixar tudo, mas não é todo lugar que a internet pega. Então a pessoa vai passar as férias em algum lugar, ele tranca a casa muito bem trancadinha. Por quê? Porque dentro de casa tem coisas que vão atrair os ladrões. A mesma coisa agora vai acontecer com a gente. Quando o judeu vai dormir, por causa que
ele, por meio dos mandamentos divinos, trouxe santidade para o corpo dele, por causa que Hashem nos escolheu dentre todos os povos. Então, se você tem uma alma divina, na hora que você cumpre o mandamento divino, você está trazendo santidade para o seu corpo. Ou seja, se você é uma pessoa que nasceu de uma mãe judia, ou é uma pessoa que é descendente daqueles judeus que se misturaram nesse lugar, e você cumpre o mandamento divino. O que quer dizer cumprir o mandamento divino? Você estava na feira, caiu o dinheiro do bolso. Uma pessoa encontrou aquele dinheiro, comprou comida. Você cumpriu o mandamento de tzedakah. Quer dizer, muitas vezes você cumpre o mandamento divino sem saber que isso é um mandamento divino. E o que aconteceu? Você foi dormir de noite, o seu corpo tem santidade. Aí, por causa que a alma saiu, é a casa aberta, com tudo de bom dentro, com toda a santidade. O lado ruim, o lado impuro, o lado da Sitra Achra, ele quer receber vitalidade dessa santidade. Então, o Ruach Tuma, o espírito impuro, paira sobre o nosso corpo na hora que a gente vai dormir. E na hora que a alma volta para o corpo, você imagina a pessoa lá, a família voltou para casa e o ladrão estava dentro da casa. Ele escapa pela janela. E quais são as janelas do nosso corpo? Em relação a esse espírito impuro, são os nossos dedos, que eles são o final do corpo. Ou seja, assim, o ladrão corre até o final da casa, no final da casa ele vê a porta dos fundos. Ele foge pela porta dos fundos. Então, o final do nosso corpo, os extremos do nosso corpo são os dedos da mão, são os dedos dos pés. Mas sendo que ele só consegue, ele tenta sair, mas não consegue por si só. Então tem um método cabalístico de Zohar, como você tira esse Ruach Tuma de você. Você faz a Netilat Yadayim. Você vai lavar a mão, encher um pote de água, e você vai lavar a mão de maneira intercalada. Vai jogar um pouquinho sobre a direita, um pouquinho de água sobre a esquerda. Mais um pouquinho sobre a direita, mais um pouquinho sobre a esquerda. Mais um pouquinho sobre a direita, mais um pouquinho sobre a esquerda. Você lavou a mão de maneira intercalada e o Ruach Tuma sai do corpo. Se esse mesmo fenômeno cabalístico de que na hora que a gente vai dormir a alma sai do corpo, se ele acontece quando a gente dorme de dia, ou se a gente já dormiu uma vez de noite, a gente acordou para ir para o banheiro, fez a Netilat Yadayim, se isso vai acontecer de novo, quando a gente dormir a segunda vez, se a nossa alma de novo vai subir para o céu? Essa era a pergunta da Renata, do nosso grupo de amigos da ONG, pergunta ao Rabino, e realmente a Gemara ficou na dúvida. O Shulchan Aruch, ele coloca, então, sempre que tem uma dúvida, a gente não fala a brachá. Ou seja, a gente vai fazer Netilat Yadayim, vamos lavar as mãos de maneira intercalada, mesmo se você dormiu de dia, mesmo se você foi dormir uma segunda vez durante a noite, sendo que na primeira vez que você dorme de noite, não tem dúvida, a alma subiu para o céu, contou para Hashem tudo que a gente fez no mundo. Quer dizer, nós subimos para o céu, contamos para Hashem como foi o dia, voltamos para o nosso corpo material para ir para o banheiro, para acordar para ir para o banheiro, e depois a gente vai dormir de novo. Aí a dúvida se a alma subiu para o céu de novo, para continuar a história, sendo que para contar para Hashem o que a gente fez, sendo que nós estamos no mundo espiritual, lá não precisa de tempo para contar. Lá, se a gente dorme 1 hora durante a noite, a gente já cumpriu esse assunto.
Ou seja, vamos ser assim, curtos e diretos nesse ponto. A alma sobe para o céu, a alma é você, você sobe para o céu. Lá você fala para Hashem tudo que você fez aqui durante o dia, momento love, a criança contando para o papai como foi o dia. Isso, se você dormiu 1 hora, depois de 1 hora sua alma saiu do corpo, foi lá para o céu, contou para Hashem tudo o que aconteceu. Se você dormiu 1 hora durante a noite, se você dormiu menos de 1 hora durante a noite, a alma não foi lá para cima. Se você dormiu uma segunda vez durante a noite, depois de 1 hora você acordou, foi para o banheiro, voltou, dormiu de novo, a gente está em dúvida se a alma sobe de novo essa segunda vez ou não. Por isso diz o Shulchan Aruch, a brachá, a bênção que a gente faz para Netilat Yadayim, ela é somente após a primeira hora que você dorme de noite. Se você dormiu uma segunda vez, você faz a Netilah sem brachá. Por que no Beit HaMikdash se fazia a Netilat Yadayim nos pés? E hoje a gente não faz Netilat Yadayim nos pés. E hoje, como vimos, o assunto da idolatria que tinha antigamente já não tem mais. Era coisa de 3.800 anos atrás. A gente não faz Netilat Yadayim nos pés, mas junto com isso, a gente não mexe nos pés assim, a gente não costuma. Mesmo assim, se eu não sei que caso falar assim, a esposa pede para o marido fazer uma massagem nos pés dela. Aí ele faz a massagem nos pés dela, parabéns pelo carinho que você tem pela sua esposa, mas agora você quer falar uma brachá depois disso. Ou ao contrário também, ou ela própria faz uma massagem nos próprios pés dela. Ela quer falar uma brachá depois disso. Vai falar nome de Hashem. Então tem uma regra da Torá que qualquer lugar coberto do corpo, se você mexeu na barriga embaixo da camisa, se você mexeu na perna embaixo se é uma mulher embaixo da saia, se é um homem embaixo da calça, se você mexeu num lugar que costuma estar coberto no seu corpo, tem que fazer a Netilat Yadayim. Só que os pés não é um lugar que pela Torá ele precisa estar coberto. Ou seja, a meia da Torá, até Lefim Minhag Ashkenazim, a meia da Torá ela vai até o tornozelo. As palmas da mão e palma do pé, você não é obrigado a colocar luvas, e você não é obrigado a colocar a meia nos dedos dos pés, até o tornozelo. Esse aqui eu não sei, até esse osso no próprio pé. Então não precisa nem colocar luva, nem colocar a meia que cubra a planta do pé, não sei, a palma do pé, a planta do pé. Mas assim, a roupa pela Torá é até o tornozelo. Então a blusa é até o cotovelo, a saia é até o joelho, a túnica até o joelho. Os judeus europeus costumam colocar meia, mas a obrigação pela Torá de meia não envolve, não precisa envolver os pés próprios, só o tornozelo. Fiz essa pergunta para vários rabinos de Israel para ter certeza que eu entendi certo o assunto. Isso já eu me lembro da Boaz Yorkovich de Lutz. Conversei com ele tanto tempo sobre isso. Viajei para a casa dele, eu vi que lá ele estava descalço, todas as crianças descalças. Ele falou: olha, Alahá lemassa, a lei da prática é essa. A Torá não te obriga a colocar luva, a Torá não te obriga a cobrir os pés. Então, sendo assim, se você mexeu na sua mão, você fez Netilat Yadayim de manhã, porque o Ruach Tuma saiu pelas suas mãos. Então, você fez a Netilat Yadayim para isso. Então, de dia, se você mexeu nas mãos, você não precisa lavar a mão para falar uma brachá, falar uma bênção com o nome de Deus. Mas se você fez uma massagem nos pés da sua esposa, ou se você tocou nos seus próprios pés, você precisa fazer a Netilat Yadayim para falar a brachá. Então como pode ser? Se não é obrigado a cobrir o pé, então por que você precisa fazer a Netilat Yadayim se o pé não é considerado uma parte coberta do corpo?
Tá bom que se você coloca o braço dentro da camisa, nos lugares cobertos, você coça a barriga, mas você toca na pele da barriga. Aí você tem que fazer a Netilat Yadayim para poder falar uma benção depois, uma brachá. Para qualquer coisa. Você não tem que falar brachá de Netilat Yadayim de ter mexido na barriga, isso não. Mas você vai tomar um cafezinho. Você vai falar uma brachá antes de tomar um cafezinho. E você mexeu na parte coberta, enfiou a mão dentro da camisa e coçou o umbigo, vamos dizer. Você tem que fazer a Netilat Yadayim por causa que você tocou no lugar que costuma ser coberto no nosso corpo. Mas os pés, pela Torá, não precisam estar cobertos. Por que então você precisa fazer Netilat Yadayim? E aí entra o Zohar na história. O Zohar fala, olha, a impureza, o Ruach Tum, a impureza que tem no nosso corpo, ela sai pelas mãos quando você faz Netilat Yadayim nas mãos. Mas dos pés elas não saem nem com Netilat Yadayim. Então, os pés são o lugar que ele está constantemente, que a impureza paira sobre eles de maneira constante. Ou seja, diz o Zohar explicitamente, a gente não faz Netilat Yadayim nos pés porque não adianta fazer Netilat Yadayim nos pés. Os pés continuam com a impureza. Por isso, se a gente toca nos pés, mesmo que ele é uma parte descoberta do corpo, pela Torá não é obrigado a cobrir o pé, mesmo assim a gente tem que fazer Netilat Yadayim. Porque, diz o Zohar, o Ruach Tum, ele sai pelas mãos, ele sai do corpo, mas nos pés ele sempre continua pairando um pouquinho. Então o ideal é não mexer nos pés. Então, como fazer isso? Como não mexer nos pés? Não, é claro que você tem que cortar as unhas, é claro que você tem que lavar os pés, é claro que quando você toma banho você tem que enxugar os pés. Tudo é claro. É claro que se a esposa pede para fazer uma massagem nos pés dela, você tem que fazer. Tudo está claro. Mas depois de tocar nos pés, antes de falar uma bênção, você tem que fazer Netilat Yadayim. Esse é assunto de uma maneira bem genérica. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, Atzlacha, Briut, Parnassá Beshefa. E o principal, muita alegria. O trabalho divino tem que ser feito com muita alegria. A gente vê de Abraão que ele correu. Ele está escrito essa palavra, Vairat, sempre está escrito, ele correu para receber os hóspedes. Ele correu para pegar as coisas para ele. Ele correu para fazer comida. Toda vez que está escrito que ele correu, está mostrando que ele fez isso com muita alegria, com muita energia. Por isso que ele correu. Então, que todos vocês tenham muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e muita alegria. Bekol Tov.